Qual momento da sua vida que você considera que foi um assim, uma superação, algo que você entende que foi um momento que virou uma chave, que realmente te tirou de um lugar e te levou para outro? Eu tomei pílula sempre. Aí eu não esqueci um dia, porque eu morria de medo de engravidar, etc. Daí quando eu bati nos 35 anos, tirei a pílula para engravidar, eu estava menopausada. Nossa. Olá pessoal, estou aqui para mais um episódio do SuperaCast, um programa do Instituto Cibele Gilioli, que tem como patrocinadora oficial a Talismã Biju. E hoje eu quero trazer para vocês aqui, eu trago para vocês aqui uma convidada muitíssimo especial, uma querida, ela cuida de mim, a gente se conheceu nos treinos de natação e eu quero que vocês aproveitem muito esse programa, vocês que são profissionais aí da área da saúde, assim como eu, que atuam com harmonização orofacial, que com certeza essa profissional vai trazer para nós hoje questões importantíssimas acerca da suplementação de todas as nossas pacientes. Então, eu estou aqui hoje com Érica Bozola. Uhul! Cibele, obrigada pelo convite. Confesso, sim, que eu fui bem resistente, né, no começo. Verdade. Mas eu fui convencida que eu posso contribuir agora de alguma forma. Muito bom. Gente, a Érica, ela tem 52 anos. Ela nasceu no dia 8 de março. Sou chique, né? Chiquérrima, Dia Internacional da Mulher. Ela é médica formada pela Unicamp, ela fez residência em radiologia também pela Unicamp e pós-graduação em nutrologia pela Abram e pós em nutrologia esportiva pela faculdade BWS. Além disso, ela é triatleta, ela já participou de muitas provas de corrida, natação e bike, além do triatlon. E seu título mais importante foi a Mizuno Up Rio Serra do Rio do Rastro. É isso aí? Falei certo? Falou. Gente, essa prova, só para vocês terem uma ideia, foi só subida. Foram 25 km só subindo o morro. E ela considera que foi a prova mais emocionante que ela já fez. Você comentou que você chegou lá em cima? É verdade. Foi a primeira vez, assim, que eu terminei uma prova que eu sentei e chorei, assim. Ai, que delícia. Que era uma coisa que eu queria muito. E até então eu era muito, assim, eu corria, eu treinava, só batia, só queria bater tempo. E foi a primeira vez que eu cheguei e falei assim, nossa, que coisa boa, sabe? Nossa, e aí eu sentei, chorei, eu falei assim, puta, é isso que eu quero fazer pra sempre. Gente, a Érica, ela é incrível e super competitiva. Verdade. Super competitiva, a gente conversa muito sobre isso. E tem um conhecimento incrível que vai valer muito a pena vocês acompanharem essa entrevista. Atualmente, a doutora Érica, ela atua como nutróloga esportiva e também com mulheres menopausadas. Então, a primeira pergunta, doutora Érica, que eu quero fazer para você é: quanto que de 0 a 10 você entende que a nutrição hoje pode contribuir para um rejuvenescimento facial? Bom, acho que eu vou falar que é 10, né? Porque não adianta a gente tentar nenhum procedimento estético se você não comer direito, se você não tomar água, se você não fizer exercício físico. Né? Aquela coisa assim, não adianta vir de fora para dentro, tem que vir de dentro para fora. Então você dá uma ajuda, é lógico que assim, com o tempo, com o envelhecimento, as coisas vão piorando, você precisa de ajuda, né, do profissional tipo você. Mas assim, se a gente não fizer a nossa parte, não adianta nada. Não adianta ficar colocando botox, ficar injetando um monte de ácido hialurônico e tal. Se você não faz a sua parte, entendeu? Se você não se alimenta direito e não toma água suficiente. No caso, por exemplo, as mulheres na minha faixa etária não faz reposição hormonal, não resolve. Não resolve. E hoje, doutora, qual você acha, quais são assim os principais componentes que a gente precisa ter numa suplementação? Ou eu não sei se só alimentação resolve. Explica pra gente um pouco sobre isso. É assim, pessoal, assim, quando eu atendo meus pacientes, eles sempre questionam, viu? Mas isso não vou suplementar? Eu quero suplementar, tem gente que chega lá que quer suplementar tudo. Então eu sempre explico assim, olha, quando eu monto o cardápio, tem uma aba
lá no aplicativo, no programa, que estão todos os micronutrientes lá. Então, sempre a gente tenta abranger tudo que a gente pode. É lógico que tem um outro paciente que não vai conseguir bater essa meta, não vai absorver tudo. Tem paciente com desbiose intestinal. Então, assim, a gente nunca sabe direito como que tá a microbiota intestinal do paciente. Então, alguns a gente acaba suplementando. Então, hoje em dia a gente sabe que a vitamina C é importante, a vitamina D é importantíssima. Eu sempre tento manter a vitamina D de todos os meus pacientes um pouco mais alto do que os 30 que são recomendados hoje em dia. Tá? Além disso, a gente conversou antes aqui que tem... Bati aqui, desculpa. Não que tem problema. o silício orgânico, que faz parte dos procedimentos também. Sim. Então, a gente pode tirar a grande parte, a maior parte da alimentação, e alguns nutracêuticos também são importantes para colaborar, para complementar. Então, o que eu até a gente estava conversando antes de começar o programa sobre essa questão das pacientes, por exemplo, que são sedentárias, que ingerem uma quantidade muito grande de açúcar, não é? Não tem como a gente querer obter um resultado satisfatório com um organismo inflamado, né, desidratado, não é? Exatamente. Água, o pessoal não gosta de tomar água. É, isso mesmo. Fala, gente, não adianta não tomar água, não toma nada de água, vai chegar lá pra você, vai querer que você faça milagre. Não tem como. Né? Cuidar do intestino, sabe? Essa coisa de ficar comendo um monte de açúcar, carboidrato refinado, gordura hidrogenada. A gente viu outro dia, mesmo assim, o paciente, não é meu paciente, é um colega nosso lá que treina com a gente na natação, ele comendo traquinas. Ai, meu no campeonato de natação. Então, assim, não adianta querer fazer isso, não adianta treinar e comer traquinas. Ou não adianta só se alimentar bem e também não tomar água, não fazer exercício. Sim. Então, tudo é um combo. E então, assim, a gente tem que fazer tudo isso. E à medida que a gente vai envelhecendo, às vezes vai ficando mais difícil. A gente tem que tirar energia, tem que tirar força de vontade, tem que levantar da cama e fazer. Sim. Não adianta falar que não tem tempo. Exatamente. Porque a desculpa na hora, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Daí eu falo, quando fala pra mim que não tem tempo, eu falei, gente, eu trabalho, eu tenho 3 crianças, eu tenho 3 esportes. Então, assim, tem que arrumar tempo. Tem que ter o tempo, né? A gente precisa. O nosso corpo é que vai nos levar aos nossos sonhos, não é? Se você não tiver um corpo adequado, não adianta você ficar se matando de trabalhar, adquirindo conhecimento. Se o seu corpo falhar, você não chega. Né? E outra coisa, daí vai lá em você, você faz a sua parte e cai tudo, não fica bom. Não fica bom, exatamente. Aí a culpa é sua, a culpa nunca é do paciente, mas aí ele não lembra que ele não comeu, ele comeu um monte de chocolate, um monte de bala. Eu acho que a maior briga hoje em dia são os açúcares e as gorduras, né? Eu percebo que a gente vê pela demanda desses produtos em supermercados, nas prateleiras. E na minha infância, principalmente, acredito que na sua também, a gente teve uma criação com muita porcaria. Eu tive uma criação com muita porcaria. Nossa, eu comia muita bolacha recheada, Danone. Então, eu até desenvolvi uma intolerância à lactose que com certeza vem dessa fase aí, acredito eu. Então, hoje eu acho que é a maior briga, né, doutora, com esse tipo de alimento, né? E a gente acostuma também, né? Acostuma com o doce, principalmente, vai querendo aquilo cada vez mais doce, mais doce. Eu vejo assim, eu não costumo adoçar as coisas. Aí, de repente, paro por exemplo, quando tá no hospital, trabalhando no hospital, vai pegar um cappuccino de máquina. Sai doce, mas tão doce. Que eu falo assim, como é que as pessoas conseguem tomar? E aquilo sai doce daquele jeito porque é assim que as pessoas gostam hoje em dia. Exatamente, Porque elas vão adoçando cada vez mais. Eu recebo o paciente que, assim, não toma café com açúcar. Toma açúcar e põe um pouquinho de café. É verdade. Né? E acha que tá tudo bem, que é normal. Não, mas eu tenho que adoçar. Não é assim, né? E a gente tem que se forçar e sair dessa zona de conforto para querer realmente mudar. Porque não só pelo rejuvenescimento da pele, mas com certeza pela saúde, né? Com toda certeza. Uma segunda pergunta que eu recebo muito das minhas pacientes lá no Instituto é qual a importância, né, do colágeno verisol ou hidrolisado para o rejuvenescimento da pele. Isso é um assunto polêmico, né, uma pergunta capciosa, né? Eu vejo assim, tem uma briga entre os nutrólogos
e os dermatologistas, né? Porque um defende, o outro critica. Então, parece que realmente é difícil, apesar dos... Tem aquelas pessoas que defendem, como é que você vai tomar aquele colágeno e ele chegar exatamente lá, nessa ruga aqui no canto, onde você quer. Então, acho que antes disso, alimentação. Total. Tá? Faz uma alimentação melhor, investe nisso, tá? Se você comer direitinho, se você tiver proteína, pode proteico o suficiente. Mulher é difícil, muitas vezes bater meta de proteína, sabe? À medida que vai ficando mais velha, pior ainda. Então, eu vejo assim, paciente também que eu recebo, elas são magras, então se tá magra, então tá tudo bem. Nossa. Mas são sarcopênicas, não tem músculo, mas quer tomar o colágeno. Falei, gente, come direito. Exatamente. Vamos bater assim a meta proteica, você vai ficar melhor. Sim. Concordo plenamente. Inclusive, assim, a gente recebe essa pergunta. Eu já, inclusive, fiz numa época uma parceria com uma marca de colágeno. E eu sou muito assim, eu sou curiosa e gosto de pesquisar todos os resultados. Então, as minhas clientes, elas sabem disso. Recentemente lançaram um tratamento chamado endolifting e elas me questionando, você não vai começar a fazer? Você não vai fazer? Eu falo, não, eu tô avaliando quem está fazendo, eu tô vendo os resultados para não chegar, né, e já propondo, já colocando uma coisa que é recente. E o colágeno foi a mesma coisa e eu não vi diferença, assim. Eu fiz acompanhamento em algumas clientes por 6 meses e, assim, não vi diferença. E o mercado faz uma pressão pra gente comprar, porque assim, tem tantas marcas, você chega numa farmácia, você olha, você não sabe nem qual que você escolhe, aí você acaba pensando assim, se tem tantos, então deve funcionar, né? Às vezes até eu chego, olho e falo assim, eu vou fazer mais um mês pra ver se melhora, mas assim... Não, exatamente. Eu acho que talvez ali pra articulação, né? Sim, tem outros tipos de colágeno, tipo o C2, que já tem até estudos mostrando que se você tomar profilaticamente... Olha que legal. Para o atleta ou para o esportista, né? Que é aquele que só gosta de treinar, tem resultado, sabe? Olha que legal. É interessante. É esse sim. Então, pessoal que está nos assistindo aí, que está nos ouvindo, o colágeno Verisol hidrolisado, a gente aqui estamos em acordo, tá? Estamos com o pé atrás aí. Agora, é legal também eu deixar aqui para vocês uma informação, e a doutora está aqui até para complementar isso, uma suplementação bacana para você fazer aí com as suas pacientes é unir a vitamina C, 1 grama ao dia, né? A vitamina D, manter ela sempre ali nos 40, né? Eu gosto de pelo menos 40, para cima de 40. Pelo menos 40 para cima de 40. O silício orgânico, que hoje a gente tem o micronutriente, o ex-nutriment, né? Que é um silício praticamente hoje na alimentação, difícil, né? Da gente encontrar. E o ex-nutriment também é para o cabelo, para unha, faz toda essa função também. A gente tem o Oliolá, que a doutora até comentou, da azeitona, né? Então é legal. Então você pode fazer aí uma cápsula bem bacana para sua paciente. E se você não sabe fazer isso, lá no Instituto nós temos um curso sobre dermocosméticos, nutracêuticos e peelings, que ensina a você manipular esses nutrientes, né? Com fazer esse combo, vamos dizer assim, para a sua paciente tomar durante todo o seu tratamento de estímulo de colágeno, por exemplo. Então, isso sim eu vejo resultado. Eu percebo que, por exemplo, as pacientes bariátricas, a gente tem um déficit, certo? De absorção de nutrientes ali, né? Tem, é fato. E elas têm que repor, têm que suplementar sempre. E às vezes elas cansam também, né? Cansa, não preciso, já faz 10 anos, agora tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, elas pra sempre. Elas vão precisar suplementar pra sempre. Então, isso é até uma pergunta legal pra vocês que estão aí nos assistindo e nos ouvindo, colocar na anamnese ali de vocês, né? Em relação ao estado de saúde, a paciente é bariátrica, então a suplementação, ela é parte do seu tratamento, senão não tem estímulo de colágeno. E não tem mesmo. Isso eu já testei ali, as pacientes que suplementam, no final do tratamento, a gente normalmente costuma fazer 3 sessões com intervalo de 30 dias, que é o tempo ali da formação do colágeno, né? E aí elas puxam assim
A gente faz a foto inicial puxando a bochechinha no tem antes. diferença. Nossa, a suplementada, ela produz mais colágeno do que a não suplementada usando o mesmo bioestimulador, né? Então, assim, é importante a suplementação, sim. Isso é legal. E uma outra pergunta aqui para a doutora. Explica pra gente o quanto a menopausa, ela interfere no processo de envelhecimento. Então, esse é um problema, né? Porque muitas pacientes, elas nem procuram ajuda porque elas não têm sintoma. Então, elas partem do princípio assim, se eu não tenho onda de calor, se minha libido tá boa, não, tá tudo bem comigo. E vida que segue. E tem muito médico ainda, nos dias de hoje, que fala, não, se a senhora não sente nada, vai embora e beleza. Muitas assim, tem só sintoma a nível de esquecimento, tipo esse brain fog, né, que a gente chama, e elas acabam referindo, assimilando isso, não, tô estressada, tô trabalhando muito, e procura psiquiatra, começa a tomar medicação e não associa a menopausa. Então, assim, além disso, o problema da pele. Então, assim, de qualquer forma, tudo isso que eu falei. Precisa fazer reposição hormonal por causa disso tudo. Mas se você chega pro tratamento estético, que nem você falou, se você não tiver estradiol, não adianta fazer nenhum procedimento que você não vai ter estímulo suficiente no seu colágeno. Então, você tem que repor, você tem que ter estradiol no nível suficiente para poder ter resposta a qualquer tratamento. E para nós, doutora, que a gente atua com essas mulheres, assim, o que você recomenda para a gente perguntar, assim, ali na nossa primeira consulta, no nosso primeiro contato com essa paciente, para que a gente consiga identificar em que momento ela tá dessa menopausa? Porque eu já cheguei a pensar, até nos meus estudos, de que seria por idade. Então, eu sempre pensei que uma mulher perto dos 50 anos seria uma mulher ou já na menopausa ou quase lá. Mas hoje em dia eu tô vendo que tem mulheres com 40 anos que já estão na menopausa. Então, assim, eu tô meio perdida de o que perguntar para elas ali numa anamnese, numa primeira conversa, para diagnosticar isso. Tem muitas mulheres que elas já precisam começar a reposição hormonal no climatério, na pré-menopausa. Então, a partir dos 40, 42, não que ela esteja já na menopausa, mas já começa a ter queda. Algumas procuram até o gineco porque tem sintoma. As outras, vida que segue, mas mesmo assim, começa a cair, começa os sintomas. Então, se você já começar a intervir aí, qualquer procedimento estético que você for fazer, você vai ter melhor resultado. Então, não é aquela pergunta de, você parou de menstruar ou não parou de menstruar. Não. Que fase que você tá? Como é que você tá se sentindo? Não, eu tô ótimo, meus exames estão ótimos, não tem nada. Então tá bom, você pode esperar mais um pouquinho. Olha, já comecei assim, assado. Aí você já entra. Entendi. Mas independente, quando chega lá nos 50 anos, que realmente entra a menopausa, com sintoma ou sem sintoma, tem que tratar. Tem que fazer. Porque lá na frente, o cabelo vai ficar ruim. Nem é muito lá na frente, é logo ali, né? O cabelo vai ficar ruim, a pele vai ficar ruim. Você tem perda de massa muscular, você tem perda de massa óssea, sua pele não vai responder a nada do que você for fazer. Sim. E a gente tem muito... Bom, tô com 52 anos, né? Tem muito problema nessa fase de ganho de peso e começa a se olhar no espelho e fica muito satisfeita. Tá? Aí vai atrás de dieta, faz um monte de dieta mirabolante, procura vocês para melhorar o rosto, para qualquer procedimento. E muitas vezes não tem resposta, porque não tem mais hormônio ali. Entendi. Então você tem que fazer essa reposição, salvo algumas contraindicações, que hoje são muito poucas. Sim. Tá? Então eu até falo assim, olha, vai, procura alguém, tá? Não deu, procura outro, até eu achar alguém que realmente te escute, que realmente entenda da sua necessidade de fazer reposição hormonal. Sim, porque isso também ainda é muito polêmico, né? A gente até estava conversando ali nos bastidores, né, sobre, até me identifiquei quando a doutora comentou da questão do uso do anticoncepcional, né? Então a gente começa a usar o anticoncepcional cedo. Muito cedo, né? Muito cedo, então aí eu comecei com 18 anos de idade, aí no momento ali da gravidez e depois volta. Então isso quer dizer, você até usou um termo, né? Te mantém numa condição de
Eu não sei, o que eu falei? Não foi menopausada, foi... Ai, você usou um outro termo. Não vou lembrar agora. Mas você quis dizer isso, que acaba mantendo a mulher numa condição de menopausa ali, sem libido, às vezes, né, com pouca força muscular. A gente sente muito isso, assim, no dia a dia, né, que oscila muito ali, até durante todo o ciclo menstrual, isso vai oscilando, né? Aí você deixa, assim, anticoncepcional a vida inteira, aí entra na menopausa, aí, de repente, você acha um monte de médico que não quer fazer reposição hormonal. Mas espera aí, deu hormônio a vida inteira e agora que ela realmente precisa não vai agora fazer. Não vai fazer, entendeu? Eu acho que eu usei castrada, não era? Deixa ela castrada o tempo todo. É muito verdade, muito, esse tema é muito... Foi isso. Foi isso, E depois não quer fazer daí quando realmente precisa... Porque, assim, tá tudo envolvido com isso. E, assim, diferente da mulher, que o homem vai caindo o hormônio dele aos poucos, a mulher bate nos 50 anos, vai lá, despenca. Ela não acompanha o homem, ela muitas vezes não acompanha o marido, tá? Ela envelhece muito antes, a natureza é super cruel com a gente. Nossa, olha lá. Não adianta, é muito mais cruel. Por isso que a gente é mais forte, né? Porque a gente tem que aguentar tudo isso. Então, importante fazer. Importante. Gente, olha que bacana. Nós falamos sobre a questão da nutrição. A doutora Érica colocou pra gente aqui a questão do colágeno, né, via oral, dos micronutrientes que a gente sabe que precisa ter e sobre essa questão aí dos hormônios, tá? Que tá chegando com tudo. A gente tem hoje os chips da beleza, né? Os implantes. Os implantes, né? Então, a gente... Aliás, explica pra gente um pouquinho disso antes de eu... Bom, só ginecologista pode fazer... Eu tenho os meus implantes, eu sou menopausada há muito tempo, tá? Então, assim, de tudo que a gente pode fazer de reposição hormonal hoje em dia, antigamente era só via oral. Hoje você pode fazer qualquer coisa, menos via oral. Olha que interessante. Tá? Não é que assim, tá proibido fazer via oral, mas existem outros métodos muito melhores. Então, tudo que você faça, que não passe, que você não tome pela boca, passe pelo fígado, é melhor. Então, a gente pode fazer por meio de gel, por meio de patches, que são os adesivos, e os implantes, tá? Que é o que, apesar do todo o problema que a gente andou ouvindo dos implantes, que colocaram o nome de chip, não é chip, é um implante que a gente tem que falar, né? Eles, assim, para reposição, nível de reposição hormonal, eles têm fantásticos. Porque quando a gente coloca o implante, inclusive assim, um implante que é bioabsorvível, aquele que você vai colocar, ele vai acabar. Certo. Você vai absorver todinho. Quando você coloca na gordura, assim, embaixo da pele, ele forma uma rede de vasos ao redor, tá? E você vai liberando esse hormônio à medida que você vai precisando. Então, por exemplo, se você faz exercício, aumenta a frequência cardíaca, você vai liberar mais. Se está sentado aqui, de boa, você vai liberar menos. Então, assim, é o que mais se aproxima do fisiológico. Que legal. E quanto mais próximo do fisiológico, melhor pra gente. Entendi. Melhor pro corpo da gente, né? Então, assim, eu experimentei, não largo mais. Olha que legal. Os meus implantes, né? O problema, por exemplo, pra mim, que eu treino muito, então eles não duram 6 meses, eles duram 4 meses. Porque reabsorve mais então, rápido. Isso já é esperado, né? Então, a pessoa, assim, quando ela usa, ela tem que lembrar disso. Certo. Mas, assim, é um método muito bom pra reposição hormonal, principalmente que, assim, você não sabe quanto tempo você vai ficar fazendo isso, né? Exatamente. Então, é sempre assim, quanto mais próximo do fisiológico, melhor vai ser pra gente. Sempre tentar optar por essa escolha. Que legal, gente. Nossa, olha, eu tô aprendendo muito aqui hoje. Espero que vocês também aí estejam aprendendo bastante. E lógico que agora, para honrar com o nome deste programa, SuperaCast, eu quero que a doutora Érica conte aqui pra gente, durante toda essa jornada, tanto do triatlon, das provas, como também a jornada profissional e da sua vida e tudo mais. Qual o momento da sua vida que você considera que foi uma superação, algo que você entende que foi um momento que virou uma chave, que realmente te tirou de um lugar e te levou para outro? Porque o tema, o título SuperaCast, que eu fiz questão de dar esse título pro programa, é porque por trás de grandes pessoas tem sempre uma história de superação, né? Então eu quero muito que cada convidado coloque aqui a sua melhor história de superação. Vamos lá, doutora. O meu drama, né? Então, como a gente veio falando muito assim de reposição hormonal, tudo, eu tomei pílula sempre.
Aí eu não esqueci um dia, porque eu morria de medo de engravidar, etc. Daí quando eu bati nos 35 anos, tirei a pílula para engravidar, eu estava menopausada. Nossa. Então, assim, não sabia há quanto tempo fazia isso, porque como eu tomava a pílula segurava um pouco os sintomas. Sim. Então, hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, eu tinha onda de calor, mas eu achava que era o ar-condicionado da onde eu trabalhava, que não era bom. Sim, 35 anos. Não tinha essa ideia. É. E assim, você pensar que isso foi há 17 anos, o pessoal em Piracicaba, tinha acabado de mudar para Piracicaba, não sabia nem o que fazer comigo. Não sabia como repor, não sabia... Eu ia engravidar, se fazia reposição hormonal, com o que fazia reposição hormonal. Então, foi muito difícil essa fase. E assim, um dia eu tinha pílula, eu tava bem. Outro dia eu tirei e eu tava totalmente menopausada, com todos os sintomas, achando que ia ficar maluca. E a partir daí, eu tive meus filhos, foram tudo de laboratório, mas estão lá, tudo, né? Deu tudo certo. E a partir daí eu comecei a estudar, porque eu falei assim, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Então, fui estudando. Eu era radiologista, né? Sou radiologista de formação. E sempre atleta, né? Sempre atleta. E rolou essa história. Eu estava fazendo fisioterapia. Olha. Aí a fisioterapeuta falou assim, por que você não faz nutrologia à sua cara? Olha. Eu falei, nossa, né? Daí eu cheguei em casa, fucei lá, falei, putz, após da Abram, fiz minha inscrição. Olha que legal. Assim, do nada. Então, ela que é culpada disso, né? Aí eu comecei, comecei com uma pós, outra pós. Na terceira pós, o pessoal que treinava comigo falou assim, viu, só vai ser aluna para sempre, não vai trabalhar? Então, vamos começar a trabalhar. E aí, começando a atender, principalmente, assim, o pessoal do Endurance, que é o que corre, nada, pedala, que nem eu, né? Porque eu falo assim, eu já passei por todos os perrengues de tudo, então eu sei tudo que pode dar errado, né? Então, isso é muito importante pro meus pacientes, porque, assim, eu consigo passar isso, não só na teoria, mas como na prática, o que eles vão sentir em cada prova, né? E aí, voltei a estudar mais essa parte de hormônio, porque assim, quando a gente, médico é duro, né? A gente começa a aprender um pouco mais, de repente a gente começa a cuidar da gente mesmo, é um drama. Então eu falei, não, se eu quero cuidar de mim mesmo, eu vou estudar mais. Aí, de repente, apareceu esse negócio de menopausa, de reposição hormonal, e eu falei assim, gente... É isso também. É isso também. Olha, que incrível. Então, assim, hoje em dia eu tô com essa parte. Então, eu vejo muita mulher que tá abandonada porque não tem informação suficiente, que tá ruim. Fala assim, nossa, meu cabelo tá ruim, eu não consigo mais fazer exercício, eu não tenho ganho de massa muscular. E muitas vezes o médico dela fala assim, não, é assim mesmo, minha senhora. Não é assim mesmo, sabe? Então, eu comecei a... Mesmo quando eu estava fazendo ultrassom, estava na radiologia, conversar, ela falou assim, eu quero marcar uma consulta com você. Olha, que legal. Então eu falei assim, não, vamos ajudar esse povo também. É mais para ajudar, porque eu passei por isso, sabe? Que legal, que história linda. Eu senti isso. Então, eu realmente, eu tenho, acho que, uma empatia maior. Exatamente, por ter passado. Então, eu tô aqui, né? Sim. 17 anos de menopausa. Sim. Ainda tô dando conta de fazer quase tudo que eu quero. Quase tudo. Gente, se você tá escutando pelo Spotify, depois vocês têm que correr no YouTube pra ver o quanto que ela é linda. Ela tem o corpo todo definido, tá? Como eu falei pra vocês, conheci a doutora Érica nos treinos de natação. Hoje eu sou paciente dela. É verdade. Super indico, super recomendo. A doutora Érica atende aqui em Piracicaba. E é uma profissional muito estudiosa, muito inteligente. Eu adoro ser aluna, isso é verdade. Adoro ela tá sempre em congresso, sempre estudando, a gente conversa bastante. E tá aí, eu acho que você ter transformado esse momento dramático da sua vida, né, hoje em ajuda, né, em auxílio através do seu trabalho, isso é incrível, porque uma coisa é a gente falar de um assunto, outra coisa é a gente ter vivido aquele assunto e falar do assunto, né? Então, você viveu na pele tudo isso. E é duro, viu? Mulher nessa fase da vida é duro, é difícil. E nós, assim, muitas mulheres ainda não têm noção da reposição hormonal. E ainda tem muitos médicos resistindo. Então, assim, a mulherada fica perdida mesmo do que pensar sobre isso, né? E outra coisa, né, Cibele? São 50 anos
anos, até os 50 anos, sim. menopausa, a gente vai ver mais quanto? Tem mais um terço, pelo menos, da vida. Exatamente, E vai deixar acabar? Não, de Com jeito 50 nenhum. anos a gente tá, muitas vezes, trocando de carreira, que nem eu, fui de uma área pra outra, querendo fazer um monte de triatlon que eu ainda não fiz. Olha aí. Né? Sonhando, né? Então, fazendo planos, projetos. A gente tá jovem ainda aos 50 anos, é diferente, né? Aí o povo fala assim, mas por que lá atrás não tinha nada disso? Porque a gente morria. É verdade. A gente morria antes. Exatamente. Com 50 anos estava morrendo. Não, eu falo para os meus alunos que se nós pegarmos as fotos dos nossos avós. Imagina eu 50 anos, 50 anos atrás. Pois é, esses dias eu vi no Instagram a Elô Pinheiro, a garota de Ipanema, com 80 anos. Eu te convido a ir lá, vocês que estão ouvindo, assistindo, dá um clique lá na página dela, até se chegar o programa dela. Um beijo. Super te admiro. Mas assim, gente, a mulher tá inteira. Por quê? Com certeza. Outros tipos de cuidado, a ciência avançou demais. Então, as avós que nós tínhamos já não vão existir mais. Assim, as mulheres que se cuidam realmente, elas vão estar fazendo atividade física, né? Repondo hormônio, envelhecendo com pique total. Com pique total. Eu já vejo isso na nossa geração, assim, eu vejo os meus pais já não são tão envelhecidos quanto os avós. Mas a gente tem mais diferença ainda, né? Mais diferença ainda. Assim, deles pros pais dele, a gente acho que é uma diferença maior ainda. Muito, avançou demais. A nossa geração, Sibeli, ela nunca existiu. A gente, mulher, nessa fase, ela nunca teve. Não, nunca teve. É a primeira vez que com a idade que a gente tem, com 50 anos, não você, eu, né? Com 50 anos, eu tô fazendo tudo isso que eu tô fazendo. Exatamente. E quero durar mais um tanto. Eu falo que eu quero fazer exercício, competindo, eu quero fazer. E o mais legal é que a gente conversa até sobre o esporte, gente, a doutora Érica, assim como a Carla, que teve aqui, a Carla Esturion da natação, tá deixando muita menina pra trás, né? A gente tá tentando. Então, meninada, vocês que tratem de abandonar açúcar, gordura, foquem aí numa alimentação saudável, treinem bastante, porque... E outra coisa, quanto mais tarde deixar pra começar, mais vai ter que correr atrás de prejuízo, né? Exatamente. Então você vê muita gente, assim, com a metade da minha idade, vivendo as coisas de McDonald's. Exatamente. Né? Então, não dá pra abrir os olhos quando tiver 50, tem que ser antes. O prejuízo é muito grande mesmo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí deste programa. Eu aprendi muito. Quero agradecer a presença da doutora Érica Bozola aqui com a gente. Eu que agradeço, né, o convite. Muito legal. Tá vendo? Não foi tão difícil, né? Foi tranquilo, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Não esquecem de curtir, compartilhar esse programa para que chegue aí, alcance mais pessoas. E fiquem ligadinhos aí que logo mais teremos mais episódios do SuperaCast. Um grande beijo para vocês.